o nosso pensamento e o nosso coração a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir para o nosso Senhor abençoar esse estudo, que nós possamos aproveitar esse momento em grupo, prestarmos muita atenção na palavra, nos ensinamentos dele, saber interpretar as coisas com coerência e sempre levarmos essa palavra para o nosso dia a dia, para seguirmos o caminho que ele trilhou, ações semelhantes, voltadas conscientemente para sempre sermos boas pessoas que procuram fazer sempre o bem e espalhar o amor. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Amanda. Giovana, boa noite, seja bem-vinda. Nós paramos no versículo 55 do capítulo 9 de Lucas. E quando eles estavam falando que alguém estava curando em nome dele, em nome de Jesus, e eles repreenderam, falando, na verdade estava curando não em nome de Jesus, né? Eles os repreenderam dizendo que não estava curando em nome do Cristo. O Cristo então chama atenção, né? Voltando-se, porém, ele repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Aqui a interpretação é simples, porque o Cristo havia ensinado que você não pode seguir a dois senhores. Ou você aceita um e odiará o outro. Então, se ele fazia o bem, quem faz o bem é de Deus. E o Cristo está em nome de Deus. Ele veio em nome de Deus. Então, nesse sentido, o Cristo estava ensinando que todo bem é bem em qualquer lugar, né? E ele fala, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-la. E foram para outra aldeia. Essa parte toda, o Filho do Homem, o Cristo, não veio para destruir a alma do homem, mas para salvar a alma, é porque todo o corpo perece. Concorda? Se o corpo perece, quem sobrevive eternamente é a alma. Nesse sentido, a alma é a base de toda a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez foi para salvar a alma. Foi para colocar a nossa alma como prioridade. E como é que se salva a alma, né? Como é que eu vou salvar a alma de uma pessoa? O Cristo veio ensinar conhecimento para a vida eterna, já que a alma é eterna. Para nós espíritas, nós sabemos que a alma ela é eterna, não é infinita. Infinito somente é Deus. Nós fomos criados, mas nós não seremos destruídos. Ou seja, nós não morreremos. Nós somos eternos. E essa eternidade nossa representa conhecimento para sempre. O que o Cristo está nos ensinando é basicamente uma situação em que peraí. Me ouve? Sim. Você consegue me ouvir? Aqui. Tirar. Você tá 2 vezes. Sair. E agora? Tá mais tranquilo? O toque já resolveu aí? Tá melhor sim, Thales. Não tá estranho. Parou de ficar estranho? Pra mim tá baixo. Tá baixo? Vou aumentar aqui. Tá um pouco baixo mesmo. E agora? Deu uma melhorada? Não, ainda tá bem baixo.
Pena que tá baixo. Não melhorou nada? Antes estava melhor. Alto. Melhorou, sim. Melhorou? Agora, melhorou? Também não? Não. Dá pra Tchau. Eu vou sair e voltar entrar de novo, ver se ajuda. Tchau. Agora melhorou. Agora que você falou por último, melhorou. Tá, eu vou sair, tá bom? Então eu vou ficar, não vou sair não. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente conversar sobre algo que acredito que foi preparado para a gente. Que é falar sobre o que o Cristo vai salvar. O que o Cristo salva? Salva a alma. Mas se o Cristo salva a alma, ele salva a alma de que maneira? O que ele tem que tocar na gente para a gente poder ter a alma salva? O que vocês acham que trouxe vocês para o Espiritismo? Se alguém puder falar. Por exemplo, o que nos trouxe para o Espiritismo? No meu caso, foi que eu me apaixonei pelo Espiritismo quando era novinho. Parecia que aquilo lá já fazia parte da minha vida já. É muito interessante isso. Me fez muito bem me tornar espírita, seguir os caminhos que a doutrina espírita ensinou. Foi assim, minha mãe me obrigou aí pro centro espírita, levando meus irmãos. Eles eram 2 e 4 anos mais novos. Eu fui bravo para lá. Aí chegou lá, começaram a falar de Deus. Uma moça até, chamava Irene. E ela perguntava e a resposta vinha na minha cabeça. Mas vinha certinha. Ela fazia pergunta, a resposta vinha. A resposta vinha. Eu respondi as perguntas dela. Eu acho que ela não ficou muito feliz, porque ela era preparada para que ninguém respondesse. Né? Mas, de qualquer forma, aquilo me deu um entusiasmo, eu virei espírita. Eu falei, agora eu sou espírita. Nada me demoveria de ser espírita. Então, vamos dizer assim que Jesus mandou para mim uma oportunidade que foi porque eu me entusiasmei com algo que provavelmente tinha a ver com mediunidade desde cedo. Porque como é que eu ia responder umas perguntas daquela? Pelo menos é o que eu me lembro. E ali, na doutrina espírita, graças a Jesus, Jesus mandou para a gente o Consolador. A doutrina espírita é o Consolador. Eu só não sabia que ele ia me consolar a vida inteira. Sem a doutrina espírita, não tinha condições de ter vivido o que eu vivi. A doutrina espírita traz para nós trabalho, traz para nós oportunidade de crescimento, traz consolo e esperança. O Consolador veio para trazer esperança. É a terceira revelação de Cristo. Então, quando Cristo veio salvar as almas, não só foi pela presença dele, estava já nos trazendo a ideia de que isso ficaria conosco por toda a eternidade, que é o Consolador permitido. Jesus nos enviou o Consolador. Jesus foi a segunda revelação de Deus. Mas como nós fomos tocados por Jesus? Como seguir Jesus? Allan Kardec vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo assim. O espírita, ele tem uma coisa chamada maturidade do senso moral. A maturidade do senso moral é porque ele entende que não pode ser diferente do que a doutrina explica em relação ao amor de Deus por nós. Ele fala que também tem 3 tipos de espíritas. Os que gostam dos fenômenos, do misticismo,
aqueles que, vendo a moral, não a praticam, e aqueles que se esforçam por praticar. Esses seriam os verdadeiros espíritas. Mas dentro de ser espírita, ele usa esse termo maturidade do senso moral. A maturidade do senso moral é um certo entendimento dos processos de vida. Como assim entendimento dos processos de vida? Nós resolvemos, nós decidimos que Jesus é o melhor para nós. Decidimos por Jesus. Só que aí a questão fica meio complicada. Nós vamos pegar o livro Renúncia, da obra do Chico, escrito por Emmanuel. Lá no começo do livro, um espírito muito evoluído, cujo nome foi dado Alcione, desce até os planos inferiores da Terra para conversar com a alma gêmea dela, o Pólux. E o Pólux, ele era antigo sacerdote, e ele estava conversando com os amigos, que também eram sacerdotes, e estava com a veste de sacerdote, isso no plano espiritual. Ela chega, se materializa para conversar com ele, e eles começam a conversar. E lá, começando a conversar, ela fala de Jesus, do amor dela por Jesus, e chama a atenção dele para seguir Jesus. E ele fala que havia entendido que era preciso seguir Jesus. Então ela fala assim, mas não com o raciocínio. Não seguir Jesus porque nós sabemos que ele é verdade, mas seguir Jesus com o coração. Seguir Jesus pela razão e pelo sentimento. Então ela falou, chamou a atenção dele, que ele estava seguindo Jesus porque ele entendeu que Jesus era o correto, mas ele não havia sentido que Jesus era o correto. Quem se lembra da história, quem leu vai lembrar dessa parte, quem não lembra, estou aqui relembrando. Quem lembrar mais que eu, por favor, me fale sobre os detalhes. Aí ela volta então para a região superior onde ela estava, e quem era o coordenador das atividades deles lá era um anjo. Esse anjo fala para ela, você sabe que ele não apresenta a característica especial de que vai se regenerar nessa próxima encarnação, porque ela havia pedido para reencarnar na Terra. Ela falou que sabia disso, mas que havia outras almas que ela amava e que ela gostaria de ajudar na Terra. Ela então vai em direção à Terra e os outros espíritos da hierarquia dela comentam entre si. Alcione de novo volta para a Terra, em alto sacrifício por aqueles humanos que ela ama. Ela ainda era humana, mas num nível muito superior. Ela sabia então que o amado dela, Pollux, um dia chegaria a entender Jesus pelo sentimento. E na história nós vamos ver o encontro dos dois e ele a deixa presa. Sente no fundo do coração dele um amor que ele não consegue explicar, que é um verdadeiro milagre em termos de mediunidade, que ele reconhecia naquela mulher um amor impressionante, mas a vaidade falou mais alto. E ele o fez vestindo a veste sacerdotal, ou seja, ele era um representante de Jesus na Terra. Mas representante porque ele entendia que Jesus era e é o Salvador, mas ele não estava disposto a mudar suas ações. Eu me coloco na mesma situação, mesmo novinho, eu segui Jesus por uma questão de razão, não de sentimento. Hoje eu posso dizer que é diferente, numa luta muito grande entre razão e sentimento. Ou seja, Jesus para mim fechava todas as condições da felicidade. Jesus é o Senhor, inadmissível para mim pensar de outra maneira. Pensar no coração foram as dores, as tristezas, as decepções e a aceitação de algumas situações que nós teríamos que passar de sofrimento para que a gente pudesse entender Jesus com sentimento.
Então, essa é uma questão que nós temos que perguntar para nós. Onde Jesus está em nós? Onde o Consolador prometido está? Mais na razão ou mais no sentimento? Ele veio para salvar almas. Seguir Jesus é uma coisa. Emmanuel, então, nos fala de duas maneiras de entender Jesus. Ele fala: admira-se Jesus. Obrigado. Admira-se Jesus ou é amigo de Jesus? E amigo compartilha. Então, o Emmanuel fala com muita serenidade. A maioria das pessoas admira Jesus. Vou tirar esse si aqui. Mas não necessariamente o segue. Acha que Jesus é o Salvador, mas não está disposto a mudar a sua maneira de ser para seguir. Quando a explicação talvez seja essa aqui, ó. O amigo que compartilha, ele se sacrifica pela obra de Jesus. Ele coloca a vida dele em função do trabalho com o mestre. Ele modifica as suas situações da vida para trabalhar para Jesus. É preciso sacrificar e entender a diferença. A diferença é imensa. Porque admirar Jesus, até as pessoas que fazem o mal, até assassinos, ladrões, corruptos, eles oram e admiram Jesus. A questão de ser amigo do Cristo significa compartilhar a doutrina dele dentro de si. Chegando àquela situação de Paulo de Tarso, né? Aqui a observação: e não mais vivo, Cristo que vive em mim. Em Cristo vivo e em Cristo me movo. Quando ele fala isso, ele está dizendo de compartilhamento. E esse é o exemplo que Paulo nos dá. Você vai falar assim: mas eu sou muito pecador. Paulo, quando se converteu, estava seguindo um discípulo do Cristo para matá-lo. Então, quer um exemplo mais legal do que o do Paulo? Que, estando em erro, em pecado, ele vai e começa a seguir o Cristo. Paulo fala isso. Então, Emmanuel nos convida para sermos amigos do Cristo. Quanto a esse sacrifício, ele fala assim: o amigo do Cristo, que se sacrifica pelo Cristo, o trabalhador do bem, ele não tem o respeito das pessoas. Todos vão exigir dele os mais altos sacrifícios, esquecendo que ele também é humano e que tem seus defeitos e seus problemas. Vão exigir dele o tempo todo ações de heroísmo, de bondade, sem entender que ainda existem sentimentos a serem melhorados. Então, o Cristo entrando nesse indivíduo, as pessoas de alguma forma sentindo isso, passam a exigir verdadeiros atos de martírio, de sacrifício, e com bastante, normalmente, desrespeito, abjeção, tentativas constantes de humilhação. Acontecendo isso conosco, nós já sabemos que estamos no caminho certo. Vamos dizer assim. Vamos pegar agora André Luiz. O André Luiz não fala diretamente assim. Ele fala de duas coisas: o homem comum e o homem espiritualizado. Ele não para a escrita dele para explicar isso, mas em vários momentos ele chama atenção para isso.
em dado momento, o que ele chama de homem comum. O homem comum é aquele que continua fazendo as coisas do mundo, ele segue o mundo, ele não se modifica em nada para Jesus, ou seja, ele admira, mas ele não é amigo de Jesus. O homem comum, ele tem uma evolução lenta de acordo com as circunstâncias. As decisões de seguir Jesus não alteram a velocidade da evolução dele. Ele não faz questão e decide não mudar os hábitos dele para seguir Jesus. Esse é o homem comum. O homem comum enxerga a vida com os preconceitos da matéria. Para ele, os preconceitos sociais são fatos importantes. Ele é capaz de abrir a porta para corruptos bem vestidos e fechar a porta para pobres cheios de honra e de amor. Ele segue aquilo que o mundo manda e de vez em quando ele sofre, chora, sente as dificuldades, mas ele não está disposto a entender que a felicidade real ela não vai nos impedir de receber as dificuldades da matéria e da vida, mas que vai nos fazer passar por ela de uma maneira melhor e mais sadia espiritualmente. O homem comum é a maioria do homem da Terra, que passa por situações de dificuldade constante. Aqui na Terra é quase impossível que a gente tenha vencido os erros profundos da alma, que envolve a vaidade, o egoísmo e o orgulho. O homem comum, ele quer sentir as sensações da carne, em termos do alimento, em termos da sexualidade, em termos das vibrações pesadas que nos colocam em irmandade com os irmãos que nos obsediam, que serão nossos amigos. O homem espiritualizado não é um ser muito melhor do que esse que nós falamos, não. Ele apenas enxerga que se ele não se melhorar, se ele se deixar levar pelos preconceitos do mundo, a evolução dele vai ficar lenta. Então ele tem uma evolução mais rápida. Mesmo assim, não é aquela velocidade de um Fórmula 1, né? Mas é uma evolução mais rápida que permite que ele entre em contato com os espíritos superiores no trabalho do bem. O homem espiritualizado, ele tem que estar pronto para o sacrifício em nome do Cristo. Esse sacrifício, ele vem de todos os lados, de todas as circunstâncias. A dor para ele é sinônimo de bênçãos e oportunidades. E a dor que nós falamos tem as doenças, as dores morais. Bênçãos. Nossa, como é que eu escrevo isso? Tem mais doido. Obrigado. Essas bênçãos têm uma representação imensa dentro do nosso coração, porque toda a dor que nos vem para poder mortificar a vaidade, o orgulho, os vícios, a dor mortifica os vícios. E aí o homem espiritualizado, ele sente isso, porque a visão dele é a visão espiritual, ou seja, na vida dele, tudo o que acontece vem de Deus. Mas ele não está pagando o que ele fez, mesmo assim, Deus só manda quando ele é capaz de vencer, ele é capaz de enxergar. Então a evolução dele o aproxima dos bons espíritos, e ele passa a ser um trabalhador da divindade aqui na Terra. Então ele é um missionário? Não é. Ele é uma pessoa que decidiu seguir Jesus. Ele é muito mais evoluído do que o vulgo? Não, ele é idêntico ao vulgo e até o homem comum. Se o homem comum, em dado momento, resolver se modificar, ele vai se espiritualizar. Mas para isso, ele precisa, eu posso dizer assim, ter um pouco de boa vontade
Porque para se espiritualizar, ele precisa ver de forma diferente. Ele precisa dizer não. Aí então nós vamos entrar nesse ponto que nós falamos ali. Não se pode seguir dois senhores. Mas mesmo eu seguindo Jesus, eu vou ainda seguir os dois senhores? Sim. Por quê? Porque eu posso seguir Jesus com todas as minhas forças, mas eu não desfiz dos meus vícios. Mamon, o Senhor que Jesus falou que não era para seguir, você pode seguir a Deus e a Mamon. Mamon era o Deus das riquezas, das posses materiais, da sensualidade. Então Jesus fala assim, não se pode seguir os dois senhores. Daí, então, nós somos convidados, como espíritas, a optar. O que você quer? Você tem opção. Nós somos convidados, então, a optar. Jesus ou o mundo? Nós somos convidados a fazer isso. Mas, por sermos espíritas, nós podemos achar dentro de nós que nós estamos optando por Jesus, mas na verdade nós admiramos Jesus, mas nós continuamos fazendo as coisas do mundo. Então esse optar exige boa vontade na transformação do indivíduo. Não é apenas optar. Eu amo Jesus, eu vou gritar para todo mundo. Eu quando eu saio do centro espírita animado lá, porque eu falei, é isso que eu quero da minha vida, eu queria subir num poste e gritar para o mundo. Eu havia encontrado a verdade. Mas aquilo lá não era uma verdade real, eu não tinha penetrado no meu coração. Foi a capa da razão. Achava lindo as perguntas, as respostas inteligentes dos espíritos, né? Essa optar com boa vontade, dirigido para Jesus. Feito isso, então, nós já estamos salvos? Não, tem um passado inteiro para resgatar. Aí, então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos utilizar o arrependimento dos erros que nós cometemos, porque se eu não me arrependo é porque eu acho que eu não fiz errado. Mas arrependimento de quê? Arrependimento do tempo que nós ficamos sem Jesus. Pode ser qualquer religião? Pode. Acontece que o espírito, quando se arrepende, tem um passado de outra reencarnação também. O arrependimento não salva ninguém, desculpe. Ele coloca no caminho. O arrependimento inicia a preparação para a salvação da alma. Então, aquela coisinha ali que Jesus falou, Jesus fala assim, ele fala assim, né? Não vim destruir a alma dos homens, mas vim salvá-la. Dentro daquela palavra tem todo um trabalho para ser feito. Inicia a preparação de ou melhor, colocador, né? Dos resgates que foram programados no plano espiritual. Todos nós reencarnamos para sermos espiritualizados. Resgates. Gente, a coisa está complicada hoje. Será que foi banho? Inicia a preparação dos resgates. Tudo isso já tinha sido programado. Tudo isso já tinha sido organizado. Ou seja, para nós espíritas, a programação da reencarnação era a programação de sermos seres espiritualizados. Programação, homem espiritualizado. Ninguém teve programação para ser mais ou menos. Ninguém teve programação para vir aqui na Terra curtir a Terra. Ninguém encarnou para fazer mal aos outros, para ter uma vida de diversões, para ter uma vida em que o egoísmo fale mais alto, para que o meu conforto e o meu luxo não seja dividido. O homem espiritualizado, a coisa está complexa hoje. Então, essa foi a programação da reencarnação. Aí, quando eu me espiritualizo,
Eu começo o processo. Aí vem os bons espíritos e falam assim, beleza, ele está pronto agora para a gente começar a dar as porradas. Eu acho que ele sente uma certa alegria nisso, pelo que eu já vi dando um sorriso quando eu estava numa situação de choro, tristeza. Eu conversava com eles, ele estava lá numa paz, com um sorrisinho no lábio. Eu falei, mas você está aí assim, sorrindo? Eu estou aqui no sofrimento danado. Ele falou, não, fica tranquilo, tudo vai passar. Eu falei, obrigado. E aquele sorriso foi muito significativo, porque não foi só uma vez que eu vi esse sorriso, não. É significativo que ele olhava assim, ele estava feliz porque eu estava sofrendo. Eu aqui, em situação de dificuldade, o amigo espiritual, uma alegria danada. Você está aprendendo. Foi bom, muito obrigado por isso. Claro que é de brincadeira, eu entendo perfeitamente isso que eles quiseram nos passar. Aí então a alma começa a se preparar para ser salva. Ou seja, o arrependimento inicia a preparação dos resgates. Aí os resgates vêm. Então, muita gente passou por situação lá no plano espiritual. Ó, você vai lá e você vai ter um filho. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Você precisa ter um filho, tá? Tem um filho, tudo programado. Você vai ter um filho. A mulher. Ter filho, um só. Vou contar um caso real. A pessoa precisava ter o filho, estava na hora de ter o filho. E era minha aluna de doutorado. Mãe espírita, espírita também. E aí ela recebe uma advertência da mãe, que é médium. Falou assim, olha, o seu filho apareceu para mim, quer reencarnar já. Aí a tia dela, morando em outra cidade, em São Paulo, tem um sonho. Seu filho, sonhei com seu filho para reencarnar. E ela tinha decidido que ela não ia ter filho enquanto ela não terminasse o doutorado dela. Enquanto ela não tivesse com a carreira já pronta. Ela já era professora universitária, já tinha passado no concurso. Ela vai me visitar, chega em casa, a gente faz uma oração, vem o espírito falou assim, ela precisa engravidar, ela precisa ter filho, o rapaz está esperando, está em situação de dificuldade, precisa reencarnar nesse momento para poder encontrar aquelas pessoas que ele precisa resgatar aqui na Terra. Fala isso para ela. Aí eu falei. Ela falou, não, enquanto eu não terminar o doutorado, eu não vou ter filho. Isso é espírito. E o marido dela querendo ter filho. Ele queria, recebeu todos os avisos, ela disse, não vou ter. Ok. Situação difícil, complicada. O espírito que ia reencarnar não era um espírito vingativo. E ele perdoou, mas ele sofreu muito, porque ele chorou muito, porque ele não entendia como que aquela promessa feita e tanto esforço tinha sido feito para ela ter, ela não aceitou ter. O marido dela forçou, tudo bem. Aí ela terminou o doutorado e falou, agora que ele quer ter filho. Aí ele falou, agora não quero. Emburrou. Bom, um casal desse que eles trocam obsessão, né? Aí a situação foi tão interessante que ela falou assim, agora eu quero engravidar. Aí eu falei, deixa eu ver como é que tá a situação, né? O amigo espiritual falou assim, ô Thales, o rapaz já está preparando para reencarnar em outro momento, em outro local, ele vai reencarnar a tempo, ele vai ter os contatos necessários para a evolução dele, que são os mais importantes. Ele já perdoou, então ele não vai obsediá-la. Mas essa decisão dela é uma decisão importante para a saúde do útero dela. Porque ela, como não havia usado muito bem essas áreas sexuais para as questões do bem, ela pode ter problemas ovarianos uterinos. Eu conversei com jeito com ela e falei, olha, se prepara que talvez você tenha alguns problemas ovarianos.
que nós falamos isso, ela já foi ao médico. Lá no médico foram detectados vários problemas no ovário e uterinos. Por que isso? Porque a gente acha que sacrifício é só sacrifício em si. Muitas vezes a pessoa precisa ter, por exemplo, aí eu vou contar uma outra história, a pessoa ia ter um câncer de útero. O câncer muito forte, invasivo, com muito sofrimento. Mas se ela adotasse umas crianças, esse câncer ele seria atrasado para que nesse amor que ela desse às crianças, a invasividade ou a virulência desse câncer seria diminuída. Ela adotou as crianças, mas adotou com muita dificuldade. E nós chegamos a ver a cirurgia que foi feita nela para evitar que uma massa escura no útero dela se desenvolvesse para gerar um câncer. Interessantemente, que foi feito um exame de imagem em que essa mancha aparece e ninguém sabe a causa, nem os especialistas entendem uma mancha no útero dela. Aquela mancha foi represada para que ela, enquanto estivesse cuidando dos filhos adotivos, aquilo não se desenvolvesse. Então, ela está resgatando pelo trabalho, nem tanto pela dor. Então, nós podemos dizer, então, que, de certa forma, no momento em que ela aceitou as crianças com sacrifício, ela está se espiritualizando. E a gente vai se espiritualizando aos poucos, porque nós aceitando Jesus, mesmo no fundo do nosso coração, o fato de nos termos arrependido, esse arrependimento não nos tira da situação de termos que resgatar os nossos débitos. Por isso que nós temos que ter em mente quando Cristo fala para Pedro lá no Monte das Oliveiras. Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ora, ele fala isso, logo ele quer dizer, por mais que Pedro tenha se arrependido de ter cortado a orelha do sumo sacerdote, ele ia ter que sofrer alguma pancada na orelha lá, mais cedo ou mais tarde. Nós vemos casos dentro da doutrina espírita em que o Chico furou o olho do Emmanuel, aí não era com o nome Chico nem Emmanuel, há mais de 2000 anos. Ele foi ter a catarata dele 2000 anos depois, num dos olhos. Então, veja que o amor de Deus é imenso, e a gente não entende, mas no momento que a gente procura a melhora íntima, a espiritualização, a gente começa a ter condições de resgatar. Aí sim a nossa alma vai ser salva. Então, se eu não quiser pensar, eu leio uma parte dessa aqui, ó, versículo 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-la. Mas nesse momento eu falo assim, o Cristo vai me salvar. Pronto, não precisa fazer mais nada, o Cristo me salva. Meu Deus, se fosse dessa forma, o próprio Cristo não precisaria ter sofrido. Não precisaria ter passado pelas penalidades que ele passou. Ora, nesse sentido, nós precisamos usar a inteligência que Deus nos deu para compreender as coisas espirituais. Eu preciso arrepender. Bastou arrepender, então eu faço coisa errada a vida inteira. Aí eu me arrependo faltando um pouquinho para morrer. Pronto, vou para o céu. É uma bobagem pensar nisso. Mas aquele arrependimento, ele é muito importante porque assim que o espírito se arrepende no plano espiritual, ele é levado para descansar da quantidade de vibrações inferiores que ele trouxe para próximo de si. Aí ele fica um tempo descansando, ele vai melhorando e começa então toda uma conversa, um tratamento com ele, para ele começar o planejamento do resgate, que uma das partes finais é a reencarnação. Então a gente reencarna como uma das possibilidades imensas de nos aproximarmos de Deus. Para isso, é pedido apenas que a gente se espiritualize. E não sejamos o homem comum que vai considerando as palavras de Jesus como pequenos provérbios, sem sentido lógico. Então, quando se diz salvar, é preciso que a pessoa se prepare para ser salva. Então, no momento que eu aceito o Cristo e me torno amigo do Cristo no processo da minha própria redenção, aí eu começo a ser salvo pelo Cristo. Antes não.
Que aí seria fácil, aí ele salva todo mundo, gente, ninguém precisa fazer nada. O Cristo simplesmente salva. Dessa forma, não tem trabalho, eu vou ficar esperando. Mas no momento que eu tenho a oportunidade de conhecer o Cristo de uma maneira mais profunda, não há desculpa que não seja a nossa própria ignorância. Nosso próprio desejo de não seguir o Cristo. É quando nós nós acreditamos que tudo que nós temos foi conquista nossa. A minha experiência já me mostrou situações impressionantes. Eu vi gente inteligentíssima, com alta capacidade intelectual e organização, querer ficar rico e não conseguir. Eu já conheci pessoas semi-analfabetas que ganham muito dinheiro. E essas pessoas acham que depende delas. O homem não consegue comprovar as variáveis e nem controlar as variáveis que estão à volta dele. Deus sim. Então, é dado ao indivíduo a prova da pobreza ou a prova da riqueza, ele acha que é tudo dependente dele. Na verdade, é o amor de Deus agindo sobre. Você precisa passar por essa situação. Como você precisa passar por essa situação, você vai reencarnar pobre. Porque você vai fazer o esforço que for, você não pode ficar rico, porque se você ficar rico, você vai se perder de novo, assim como se perdeu nas várias vidas. Entende? Aí, mesma coisa o indivíduo rico. Você vai ter dinheiro, porque esse dinheiro vai ser importante, porque você precisa ajudar várias pessoas que você jogou na lama em outras vidas. E a melhor maneira de você passar por isso é você ajudá-las com um certo dinheiro. Convide-as para sua casa, fale de Deus para elas. Eleva não somente o corpo que se arrasou no passado, mas a alma dessas pessoas. Vai ser dado para você condições de estudo e de conforto. Aproveita essa condição para trabalhar para Jesus. É mais fácil trabalhar para Jesus, algumas vezes, num certo conforto. No entanto, a maioria das vezes a gente percebe que aqueles que mais sofrem são aqueles que vão trabalhar para o Cristo. Então, aqui nós estamos falando da santa oportunidade que é de ter filhos. Porque assim que se tem um filho, você já começa a repensar a sua vida em termos de egoísmo. E você vai ter que começar a pensar no ser que está do seu lado. E o egoísmo é a chaga da humanidade. No momento que eu começo a pensar num filho, eu estou deixando de pensar em mim, eu deixo de ser o foco. Então, continuando o nosso raciocínio, como é que eu vou me espiritualizar? Então, o homem espiritualizado, quando ele for ler o Homem de Bem, da lição do Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, ele está no Livro dos Espíritos. Kardec é que escreveu isso. O Homem de Bem, a lição Homem de Bem. Quando Kardec termina e fala assim, aqui não estão todas as qualidades do homem de bem, mas aqueles que se esforçam para tê-lo, já está no caminho certo. Aí você olha e fala assim, meu Deus, que isso? O Kardec enxergou isso bem. O homem de bem, assim que ele se espiritualiza, que ele opta por seguir o Cristo, ele começa então a lutar contra o egoísmo. Então, a luta dele é contra o egoísmo. E nós fomos criados para sermos egoístas. Olha, se eu não entendo que eu sou egoísta, eu não estou entendendo a salvação também. Não adianta falar que a gente não é egoísta. Não é apenas a doutrina espírita que está falando. A psicologia, pelo pouco que a gente já leu, ela indica que o ser humano ele nasce egoísta. Ele pensa só nele. A criança, eles descobriram que crianças, em estudos, né, que crianças de 6 meses a 1 ano, ela já sabe se os pais fazem a vontade dela ou não quando ela chora, ela quer alguma coisa. Então, o choro por fome, ou por necessidade, ou porque está assando, porque fez cocô, é diferente do choro quando ela aponta alguma coisa para que alguém pegue para ela. Quando ela percebe que ela consegue as coisas chorando, lá desde pequenininha, ela cresce com isso. E crescendo com isso, ela
Se os pais não verificarem essa situação, não entenderem essa situação desde o começo, o que vai acontecer? O indivíduo cresce com o egoísmo arraigado na alma. Por isso que na lição Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, lá do Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim, que os pais têm que ser como os bons jardineiros, que assim que um broto, né, ruim apareça na planta, ele vai e corta. E é contra o egoísmo das crianças. Mas se a gente é egoísta, a gente não enxerga que a visão do filho também é egoísta. Ele está crescendo igual a gente, ué. Então, a salvação, quando Cristo fala lá no versículo 56, para salvar, ele está dizendo, lute contra o egoísmo, se espiritualize, opte por mim, pelo sentimento. Se não for possível, pela razão. Mais tarde, vai ser pelo sentimento. Então, essa questão que nós estamos falando aqui, a gente lê a Bíblia, se a gente lê, de novo eu chamo a atenção nisso. Quando a gente lê a Bíblia, e lendo a Bíblia, a gente acha que a leitura da Bíblia é apenas uma questão de palavras que tem significado místico, que tem poder, nós estamos cometendo um equívoco imenso. Por que um equívoco imenso? Porque tem muita coisa por trás dessa situação toda. Tem muita coisa bastante complicada nessa análise. Então, quando Jesus diz lá, eu vou compartilhar aqui, novamente, né? Aqui a gente está estudando hoje os versículos 55 e 56. Então, voltando-se, porém, ele repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Ora, ou seja, os próprios apóstolos, eles não estão sabendo para quem que eles estão trabalhando. Eles não sabem que eles são de Deus. Quem faz o bem é do bem. Porque o Filho do Homem é quando Cristo diz para nós, olha, eu estou num corpo de carne, passando por todas as vicissitudes da carne. Não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-la. Ou seja, ele veio trazer para nós as opções de crescimento. Aqui nós citamos de modo geral, mas no momento que nós vamos estudar os ensinamentos de Jesus, ele se resume em amor. E amor é contrário ao egoísmo. O amor é doação, a caridade é o contrário ao egoísmo, né? Que é doação de si mesmo, é pensar nos outros antes de pensar em si. Isso é caridade, isso é amor ao próximo, isso é luta contra o egoísmo, e isso é aceitar ser salvo. O Cristo não nos obriga a ser salvo. Para que eu possa ser salvo, eu preciso mostrar determinadas características. Aí nós voltamos lá na situação do Póllux, quando o anjo fala, ele não apresenta característica, ou seja, ele não consegue vencer o egoísmo nessa vida. Ele está tão arraigado ainda nos pensamentos inferiores dele, que nessa vida que você vai lá, ele não vai conseguir, vai precisar de mais vidas. Poderia falar assim, mas não teria como dar para ele um sofrimento tão forte que ele poderia se arrepender? Isso não veio para destruir a alma. Respeito ao livre-arbítrio. Então tudo é planejado. Olha, daqui 3 reencarnações ele vai conseguir ter aquela sensibilidade de entender o Cristo com sentimento. Ele vai passar por essa reencarnação, a sua presença lá vai tocar a alma dele, porque a presença de um ser quase anjo não tem como não tocar a alma, né, daquela pessoa que ela ama. Então a Alcione presa, né, fala para ele de Jesus com uma tranquilidade que ele fica desnorteado. Quantas vezes Jesus entrou na nossa casa através de verdadeiros milagres que nós tampamos os olhos e os ouvidos? Quantas oportunidades santas nós tivemos de compreender o Cristo? Quantas manifestações aconteceram através das pessoas que nos falaram sobre as nossas necessidades em termos
a responsabilidade que nós temos como filhos de Deus e nós não ouvimos. Nós não podemos parar de tentar. A luta, ela é profunda. No momento que eu ainda me apego ao homem velho, egoísta, o homem que quer as vibrações mais perniciosas e primitivas, e eu não falar não para essas vibrações, para esse comportamento, eu vou ser apenas aquele que admira o Cristo. Eu posso dar palestras, falar no nome do Cristo, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, conhecer toda a ciência. E se eu não tiver amor, eu nada sou. Paulo entendeu isso de tal maneira que Paulo só foi salvo porque ele aceitou em determinado momento que ele estava errado. A situação da vibração é tão difícil que depois que o Paulo, que era um orador veemente e poderoso, aceitou o Cristo e que ele foi curado da cegueira dele, foi levado a falar para as pessoas sobre o Cristo, ele gaguejava. E as pessoas diziam, mas esse não é o Paulo, aquele orador maravilhoso que perseguia os cristãos, ele não consegue falar. Paulo então se torna tecelão e durante 7 anos vai trabalhar no deserto, às margens das estradas, se alimentando frugalmente e recebendo os textos da história do Cristo para entender que ele era o Cristo e como se melhorar. Nós não temos como fazer isso, mas nós podemos ir fazendo aos poucos dentro da nossa vida. Paulo teve a coragem de olhar para dentro dele. A questão é que a gente diz não gostar de algumas coisas, mas a gente se satisfaz com elas. A gente se satisfaz com a maledicência, a gente se satisfaz com as vibrações pesadas de encontros cujas vibrações são vibrações de ciúme, de ódio, de inveja. Pessoas que nós consideramos que são amigas têm defeitos também, muitas vezes elas são jogadas contra nós. Um processo simples de ciúme, de maldade. E essas pessoas, ao invés de serem trabalhadoras do Cristo, na verdade, estão vivendo a vida delas e se falarmos de Jesus, algumas ficam bravas. Aconteceu isso várias vezes, né? Quando você vai citar o nome de Jesus ou vai falar de Jesus, a pessoa fica nervosa, ela não quer que fale de Jesus ali, ela está se divertindo, ali não é lugar para falar de Jesus. Como se o Criador nosso escolhesse lugar em que a gente pudesse viver como filho dele. Aí essa questão, então, nós paramos aqui, né, no versículo 56. Cristo veio para salvar, só que não adianta eu esperar ser salvo se eu não fizer da minha parte. Então, na ordem, nós temos que entender Jesus pela razão e pelo coração, nos espiritualizar estudando Jesus e lutar contra o egoísmo com todas as nossas forças, exercendo a caridade em todas as nossas ações. Nesse sentido, o próprio Cristo acaba trazendo para nós a salvação através do conhecimento e do exemplo que ele nos trouxe. Amar o Cristo é ser amigo do Cristo, é dar os braços com ele e vamos para o sacrifício. Ele fez o maior de todos, ele não vai exigir de nós sacrifício que a gente não consiga. Ele não tem condição de exigir dos seus filhos hoje que para segui-lo eles sejam crucificados. No entanto, para Pedro teve que passar por isso. Pedro foi crucificado e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Os outros apóstolos, exceto João, todos foram sacrificados. Paulo, o apóstolo dos gentios, foi carregado por uma biga romana em alta velocidade, com os pés amarrados. E ali, junto a ele, estavam os espíritos do bem, fazendo com que a dor do corpo fosse diminuída. Ele já começava a sentir as alegrias do céu. Estevão, aquele que ele mandou matar apedrejado, estava lá com ele. Olha o quanto que o amor de Deus é grande. Que aquele que ele mandou matar era, na verdade, um irmão dele,
de outras vidas em termos de simpatia. E o ódio dele era tão grande pelo Cristo que ele mandou matar o irmão de outras vidas, que na verdade foi o espírito guia dele. O mentor de Paulo foi Estevão, depois que Estevão morreu. Aí nós vamos encontrar essa história em detalhes no livro Paulo e Estevão. Algum comentário? Então tá bom. Ana Paula, fica à vontade. Só queria falar que é um tema assim, parece tão simples quando você fala, mas que a gente ouve o tempo todo falar dessa salvação que Cristo veio salvar. E as interpretações que a gente tem, principalmente em outras religiões, são tão fantasiosas que às vezes você perde essa noção, né, da salvação, de como o Cristo trouxe a salvação. E aí quando você fala, fica tão simples, tão óbvio. Mas a gente já é preparado, né? Os espíritos vêm e já indicam isso pra gente, Ana Paula. E você tem razão. A gente não pode entender isso de forma fantasiosa, é trabalho. Quando o Cristo fala, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Não tem como conseguir sem trabalho constante dentro de nós, né? Aliás, quando eu ia falar assim, alguém quer fazer a prece, sua mãozinha levantou. Eu entendi, tá? Pode fazer. Foi bem isso não, viu? Ah, tá bom. Um abraço para todos, fiquem com Deus. Até breve. Até. Nesse momento, onde permanecemos unidos pelos nossos sentimentos de amor e de gratidão, pelos nossos corações felizes pelo entendimento do teu amor, mestre amado. Amor que nos envolve, que nos fortalece, que traz paz aos nossos corações. Paz que encontramos em teus ensinamentos. Caminho certo e claro que nos conduz a Deus. Fonte eterna de amor e de luz. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, mas nos envolve em teu amor. E assim, bem agradecidos por mais essa oportunidade e pelos ensinamentos que tanto tocaram os nossos corações. Pedimos as tuas bênçãos, Mestre amado, a cada um de nós, aos nossos lares, e que se estendam nesse momento a tantos que necessitam. E assim nós agradecemos. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Beijo no coração de todos. Até terça. Beijo.